te passar a palavra para botar a postagem do Veiga, porque muita gente fala, né? Ah, o Veiga só faz gol de pênalti. E ontem o Veiga, ele fez uma postagem nas redes sociais. Se a gente tiver aí, Boni, coloca pra galera, porque ele fala o seguinte: aí, ó, mais um gol de pênalti, mais 2 gols de pênalti. KKKKK. Ele postou isso nas redes sociais dele. E tem um negócio, foram 2 golaços. Aí, ó. Aí, ó, mais 2 de pênalti. E as risadinhas. Porque até isso eu acho que o Veiga, por ele não ser tão midiático, o Veiga não é um cara que fala muito, que zoa o adversário, que faz postagem em rede social. Eu acho que até por isso ele não é tão lembrado quanto ele merece ser, pelo futebol que ele joga. Agora, foram 2 golaços. O primeiro gol do Veiga, eu acho que pode ser o mais bonito da temporada, por enquanto, no futebol brasileiro. Talvez. Que ele pega de primeira ali, aquele escanteio. Foi um gol sensacional. Ele já provou ter qualidade. E outra, né, Piperno? Ele já provou não ser jogador amarelão. Não. É jogador que cresce em jogo difícil. É jogador que chama responsabilidade. Pode ter um perfil para a seleção brasileira. Não titular absoluto, não Copa do Mundo, se for o caso. Mas recebeu uma chance. Vai que a amarela cai bem no cara. A gente não sabe. Olha o seguinte, o Rafael Veiga, quem diz que só faz gol de pênalti, realmente deve estar vendo futebol em Marte. Aliás, o Flamengo que eu diga, né? Gol em final de Libertadores, gol naquela Supercopa, com bola rolando e tal. Mas o Rafael Veiga, ele tá naquele grupo de jogadores que, como vocês disseram, poderiam ter merecido uma chance. Se ele vai ter bola ou não para ficar entre os 23 é uma outra história. Precisa ver como ele se adaptaria a um ambiente de seleção, é uma série de fatores. Mas a seleção convocou aí 60, 70 jogadores, então ele poderia em algum momento ter recebido uma chance, como aconteceu com o Dudu lá atrás. Ah, mas ele não tem bola para ser titular da seleção brasileira. Eu também acho que não. Mas será que não tem bola para estar entre os 23? É uma questão que a gente só poderia saber se realmente ele tivesse tido essa chance. Agora, o Rafael Veiga se insere num outro contexto que eu acho mais abrangente e diz muito sobre o trabalho do Abel Ferreira, e agora deixando galhofas à parte. Acho que uma das coisas que o Abel vai apresentando nesse ciclo dele de Palmeiras é a capacidade de melhorar o jogador. O Abel, nesse time de 1 a 11 que ele tem hoje, ele só recebeu um reforço, que foi o Piquerez, que é a reposição do Vinha. O resto já estava lá. O Palmeiras, o rico, milionário, ele não saiu comprando, né, de forma translocada, doidada, como fizeram, por exemplo, Flamengo e Galo. Esse time do Palmeiras, ele foi contratado de 2020 para trás. Então, se você pega, por exemplo, críticas que o torcedor do Palmeiras e muitos analistas faziam, por exemplo, em 21, em 20 e 19, o Marcos Rocha não servia para ser lateral do Palmeiras, o Mike menos ainda, o Zé Rafael titular, pelo amor de Deus, o Rony era caneludo. E o Rafael Veiga, ele veio, chegou a ser emprestado e voltou. Então, o Abel Ferreira, ele vai melhorando esses caras. Isso significa mais qualidade para o time e dinheiro em caixa. Você não precisa ir para o mercado comprar outra peça de reposição. Então, para mim, esse é um dos grandes trunfos do trabalho dele. Além, porque não é que ele mudou a forma dele ver futebol. É isso que o Vanderlei falou, ele vai ganhar jogos de vez em quando jogando retrancado. Agora ele vai incorporando outras soluções. Ele vai ficando mais completo, melhor. E ele melhora o jogador. Então, isso para mim é o fato mais positivo no trabalho dele. Sobre isso aí, quais os jogadores... Tem uma centena de jogadores que se destacaram e não são chamados para a seleção? Não. Tem meia dúzia, e mesmo assim estou fazendo um exagero. O Asmar lembrou do Dudu, né? O Dudu teve um momento... O Marinho, que foi citado, ele teve um momento que todo mundo achava que ele estava jogando muito. Então, é uma questão de critério. Eu acho que, para prestigiar o futebol brasileiro, o técnico da seleção brasileira tem que, pelo menos, voltar os olhos para alguém que está se destacando no país. Se ele vai para a Copa, não. Na outra, você não chama se você achar que ele não é bom. Tudo bem. Não é chamou e não sai mais. A chamada família Nogueira. Chamou e não é assim que funciona. Se tem alguém se destacando, porque não são muitos. São 2, pronto, 2. Você pode escolher o nome que você quiser. 2, tá certo? Quer dizer, leva o cara. Não, e o que gera incômodo também é que são 2 do Palmeiras. São 2 do Palmeiras.
E o Tite foi treinador do Corinthians. É ídolo do Corinthians. É esquisito. Porque os dois caras que decolaram no Palmeiras. Mas eu desconfio. Eu acho que se os dois jogassem no Corinthians, eles tinham sido convocados. Agora, vai ter uma... Eu acho que vai... Gabriel Jesus no Palmeiras. Eu acho que vai ter uma data... Ele chamou o Everton. O Everton tem uma data no calendário do futebol sul-americano, que é essa coisa que o Vanderlei falou de esquentar a última poltrona, que o Vampeta fala sempre do final da lista aí. 29 de outubro, dia da final da Copa Libertadores. Isso vai preceder a última convocação. Sim. Dependendo de quem jogar essa final e como jogar e o que conquistar, a dúvida está lançada na cabeça do professor. O professor não tem aquela história da seleção a seleção de 70, que é a maior de todas, né? Futebol melhor jogado. Que quem era o presidente na época que falou para convocar o Dadá Maravilha? Né? O Médici. O presidente Médici falou, convoca o Dadá. E o Dadá foi para a Copa de 70. Na final contra a Itália, ele passou pelo Zagallo e falou, hoje eu sonhei que ia fazer 3. Mas o Zagallo vai ficar só no sonho. Pô, deixa o cara sonhar, pra poder ir, né? Agora, pra ter uma ideia da geração vitoriosa que esse Palmeiras tem, olha o que a gente vê. A gente vê o Rony quebrando o recorde. Rafael Veiga já tem 11 gols em Libertadores, não é isso, Bruno? 11. Também pode bater esse recorde. Dudu já ganhou tudo no Palmeiras. O Everton tá ganhando tudo no Palmeiras. O Gustavo Gomes já é uma geração que vai ficar marcada na história do Palmeiras. Mas se continuar assim, vai ser impossível ser insensível ao que nós estamos conversando aqui. Porque aí chega no próximo jogo, o cara vai no Maracanã para assistir o jogo. Vai lá e o time joga fechadinho e tal, ganha. Não é esse vistoso todo que nós estamos falando aqui que aconteceu ontem, né? Se continuar assim o time, vai chegar um momento que, por mais, digamos assim, insensível que seja o comandante de uma comissão técnica da Seleção Nacional, ele vai ter que se tocar que, olha, o time tá bom, mas aquele cara lá carrega o time nas costas, é espetacular, fantástico. Eu tenho que chamar o cara, tenho que levar, porque ele nasceu aqui. Ou nasceu fora do Brasil? Nasceu aqui, vai ter que levar. E não é pressão, nada, é uma coisa que o cara, eu vou viajar agora. É minha última Copa, o Tite já se despediu. Vai sair da seleção brasileira depois do Mundial. Eu tô levando só para fazer média ou esse cara tá jogando muito? Não, tá jogando muito. Ninguém vai falar que é uma loucura, tá fazendo média, porque o cara tá jogando bem. Então eu acho que calma, o avião vai decolar, vai ter lá uma linda presença de alguém que a gente não espera, eu não sei quem. Quem eu já pedi na seleção brasileira? A seleção dele tem 100. Sim, porque pra vocês a seleção brasileira só pode ter jogador que joga na Europa. Não, pra mim não. Eu não acho isso legal. Pra mim não. O cara joga pra caramba no Brasil e o futebol brasileiro não conta. Não conta, tá bom. Ele não joga contra o Van Dijk, ele não joga contra o Rubem Dias, então não conta o futebol dele. Você sabe o que eu penso? Conta o futebol dele. Você sabe o que eu penso de seleção, né? Que o Tite leva os piores. Porque você torce contra. Agora, pra mim foi um absurdo. O que eu digo absurdo, injustiça, que é o que você diz. Eles fariam diferença? Talvez não. Mas pra mim, muita injustiça. Dudu não ter sido convocado em 2016, 2017. Bruno Henrique não ter sido convocado em 2019. E agora o Rafael Veiga e o Hulk. Eu acho que os dois merecem chance. Eu não estou falando que eles têm que ser titulares, que eles têm que ser convocados para a Copa. Agora, não é porque o cara joga no Brasil e não joga na Europa que ele não precisa receber chance. Não, ele pode, assim. É que eu acho injusto. Assim, é que aí, eu não sou contra o Veiga, não, ser convocado, assim. Eu só acho aqui que assim, eu acho meio exagerado, assim, os pedidos, assim, que daqui a pouco pode ser outro. Eu lembro que em 2020 pediam o Marinho na seleção brasileira. Pediam o Marinho, muito. Eu não. Eu não lembro, a gente trabalha. Mas, nossa senhora, em rede social, quando eu escrevia, cara, é sério que vocês estão pedindo o Marinho? Vinha um monte de gente me xingar. Tá bom, mas o Marinho. E o Galhardo. O Galhardo, o Tite até convocou uma vez. Eu fico olhando assim. Vanderlei goleiro. O professor fica olhando assim. Uma Copa do Mundo tá aí, né? Daqui a 5 meses tem a Copa do Mundo. Aí você tira o Felipe Coutinho e o Neymar dessa seleção. Aí você bota ali o ataque Vinícius Júnior e Pombo. O Brasil é favorito a ganhar a Copa? Complica. Diminui a chance. Mas você falou 2 jogadores aí, mas também tem. O Vinícius Júnior eu acho que joga muita bola. Tava sendo execrado já ontem também. Você vê que e aí deu uma assistência pro
deu assistência pro Benzema. Você não tá entendendo o que eu tô falando. Os craques são, pra mim, é Coutinho e Neymar. Não, eu concordo que são os craques. Mas você acha que se o Brasil tiver um ataque ali com Vinícius Júnior, Rafinha, Antony... O Neymar presente. Mas eu acho que até sem o Neymar presente, eu acho que dá trabalho pra qualquer seleção do mundo. Eu não digo que é favorito. Mas o Brasil vai pegar a Copa, né? O Brasil não vai pra participar, né? A gente sabe que... Você acha que sem o Neymar, então, no auge, é impossível o Brasil Neymar e Felipe Coutinho. Assim, é o mesmo, por exemplo, que ele quer dizer assim, se o Mbappé não jogar na França, complica. Pode até entrar um bom jogador no lugar dele ali. E nós até que a França tem mais opções melhores. Vamp, você que gosta de multiplataforma. É mesmo? Estamos de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, uma baita audiência também na TV Jovem Pan, muito obrigado. No YouTube, você que tá no YouTube, deixa o seu like. Agora... Bruno, a gente estava falando também do Rony, né? Sim, do Rony, sim. Que é um jogador muito eficiente para esse Palmeiras. E já a gente vai mostrar o desabafo do Paulo Souza, hein? Paulo Souza, parabéns, irmão. Tamo junto. Paulo Souza desabafou, hein? Os mimimi aí tá... Sobre o Rony, tem uma coisa assim que é muito clara para mim. A maioria dos jogadores, e aqui no nosso cenário, até em qualquer lugar, cada um no seu cenário, no seu nível, são jogadores normais. E o normal não é menosprezo. Assim, é o normal. Tanto que normal, o que significa? A maioria. Quando é anormal é que é muito acima ou muito abaixo. Então, muito acima ou muito abaixo são exceções. A maioria são jogadores normais, que se encaixam num contexto. E, claro, normal num bom nível. O cara tá num time grande. Isso, ele chegou nesse nível. Mas para um time grande, um dos melhores do continente, ele é um jogador normal, mas a maioria é. Tem alguns caras que são ídolos em clubes, que são jogadores bem normais. Falar do meu time, do São Paulo, recente. Leandro Guerreiro. É um jogador normal. Aloysio Chulapa, um jogador bem normal. O Souza Meia, mais do que normal. Só que se encaixaram num time bom e eles cresceram e ajudaram. E foram campeões, como o Rony é no Palmeiras. Por isso que eu falo às vezes, se o Rony estivesse em outro lugar, no próprio São Paulo que eu dei de exemplo, no São Paulo, ele já teria sido expulso do São Paulo há uns 2 anos, assim. Porque o São Paulo não ia ajudar nada ele. E ele também não ia conseguir ajudar o São Paulo porque, assim, ele não é aquele cara que vai pegar um time mais ou menos, que é o São Paulo dos últimos anos, e, não, agora ele mudou. Não, mas dentro de um time bem encaixado, ele vai muito bem e é muito mérito dele. Ele é um batalhador, é um guerreiro e tá na história do Palmeiras aí já. Bruno, vai muito, não tem um padrão de espera. Vamos esperar o Vampeta deslanchar pra gente não jogar o Vampeta pela janela, jogando futebol. Em um lugar é assim, no outro o tempo é cortado pela metade. Então é difícil a gente saber.